Olá, bom dia. Nós estamos aqui mais uma vez com o programa Pimenta Malagueta, através da Rádio Eldorado FM 87.9 e também através do canal do YouTube Otivista Paracatu. Esse programa ele é um oferecimento do Movimento Verde Paracatu, Coferpan, Coferpan, não, tá certo? Coperfan, sempre faço essa misturada aí. Coperfan. E também uma cortesia do VIP Studio, que nos oferece o espaço. Eu queria agradecer aqui especialmente ao Zusa do Paracatuzinho e o Alexandre, que são diretores da Rádio Eldorado FM. E hoje, no nosso bate-papo, nós estamos aqui com Cláudia Farinha e também o meu companheiro Otacílio, companheiro de todos os sábados. E a Cláudia ela está em Paracatu, promovendo um evento chamado Mutirão da Documentação da Trabalhadora Rural. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Otacílio. Cláudia, explica pra gente aí que negócio é esse. Bom dia a todos os ouvintes aqui do município de Paracatu, Minas Gerais. Sou Cláudia Farinha, sou agricultora familiar, assentada da Reforma Agrária, e hoje estou na condição de superintendente do INCRA no Distrito Federal e em torno. É uma alegria estar aqui participando, viu, Otacílio, Tonhão, deste importante programa, né, Pimenta Malagueta. É um canal importante para que os agricultores e agricultoras possam ter acesso, né, aos serviços do governo federal, né, a partir desse programa, que o INCRA, o governo federal, por meio do MDA e o INCRA, participando aqui no município de Paracatu, com esse mutirão da documentação da trabalhadora rural. Ou seja, é um programa, uma ação do governo federal aqui no município, né, focado para levar o serviço para os agricultores e as agricultoras familiares. Serviços do INCRA, as políticas públicas do governo federal. Então, desde começou na segunda-feira, né, Otacílio, e estamos até hoje, é o último dia do mutirão da documentação, mas antes desse trabalho específico do INCRA aqui no território, o INCRA, por meio da nossa equipe, realizou um trabalho de supervisão ocupacional em 5 assentamentos aqui da região. Então, o INCRA, a equipe veio fazer o trabalho, que é a supervisão ocupacional, para identificar o ocupante irregular, né, para saber das necessidades básicas dos assentados e assentadas. E aí, a partir disso, durante essa semana, o mutirão se instalou e nós estamos atendendo as famílias no Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui do município, uma parceria, né, para dialogar com esses agricultores e essas agricultoras, que é o público da reforma agrária. Beleza. Tacílio. Bom dia, ouvintes do programa Pimenta Malagueta, você que nos acompanha aí pelo YouTube. E nós estamos recebendo a Cláudia aqui hoje. E Cláudia, você que oriunda do meio da reforma agrária, né, assumiu a superintendência que coordena em 3 estados, né, Minas Gerais, uma parte de Goiás e o Distrito Federal, especialmente cuidando da reforma agrária, tanto do processo de regularização fundiária, mas também do processo de assentamento. Como que você encontrou o município de Paracatu, considerando que até pouco tempo a gente éramos atendido aqui pela SR-06 de Belo Horizonte? Quais que são os problemas, as dificuldades que a SR-28 encontrou aqui nessas andanças de Paracatu? Importante, Otacílio, eu acho que você traz um resgate, né, do papel do INCRA em prol da reforma agrária, do fortalecimento da agricultura familiar. E Paracatu ele chegou para a gente por meio de uma organização do sindicato, da FETAENG, né, e os próprios agricultores organizados por meio do sindicato, por conta da distância do município com BH. Então, tinha essa articulação, e eu participei de uma atividade ano passado, um congresso da federação, e os trabalhadores, várias lideranças participaram desse congresso e começaram a articulação, né, para eles irem para Brasília, devido mesmo à distância daqui do município, né, com BH. E aí o movimento sindical se organizou e conseguiu, foi assim, uma coisa muito rápida, inclusive, e a partir daí o INCRA passa a ter o domínio aqui do trabalho,
E posso te dizer, Otacílio, muito complicado, assim, sabe? Eu acho que, dentre todos os municípios que nós atendemos na nossa jurisdição, tem alguns bem peculiar, mas Paracatu, ele é, assim, o INCRA, primeiro que o INCRA está nesse processo de transição. O INCRA está nesse processo da supervisão ocupacional, identificando, conhecendo o território, né? Então, aqui, ele é um município... eu diria que diferente dos demais municípios que nós atendemos. E aí, por isso que o INCRA está aqui hoje, para conhecer, para fazer o trabalho. E esse trabalho, a gente fez 5 assentamentos, mas a ideia é fazer os demais, né, no próximo ano. E esse trabalho será realizado concretamente pela superintendência, né? Anteriormente tinha uma CT com a prefeitura, né, do INCRA de BH, e aí assim que nós assumimos, devido a algumas questões, né, das complicações mesmo, e a gente resolveu extinguir, né, rapidinho, não é extinguir, cancelar. A gente achou por bem cancelar o ACT e recomeçar essa história, né, atendendo um pouco o movimento social, o movimento sindical, porque é determinação, inclusive, do presidente Lula, né? Então, o INCRA que passou por um processo de sucateamento terrível, e quando eu cheguei na superintendência, né, infelizmente, vocês, todo mundo é conhecedor de que os movimentos sociais não podiam adentrar aquela casa, os trabalhadores não eram recebidos, então teve um distanciamento. E aí, por determinação do presidente Lula, nosso trabalho é muito focado no fortalecimento do movimento sindical, e eu, né, como uma militante da reforma agrária, a primeira mulher superintendente do INCRA a assumir aquela superintendência, compreendo a importância, porque é a partir dos movimentos sociais que ainda existe o INCRA, né? E o INCRA só existe por conta da organização da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais. Então, esse processo de chegar no território, conhecer o território, está sendo muito importante, e assim que a gente concluir esse trabalho, a gente volta no próximo ano para fazer o diagnóstico concreto e dar seguimento para fins de titulação dos beneficiários da reforma agrária. Acho que é importante, né? O título é uma determinação também do governo federal, do governo Lula, que é um direito, né? É segurança jurídica para esses agricultores e agricultoras familiares. Então, o nosso trabalho é fazer um trabalho articulado aqui, reconhecendo a luta de cada um e cada uma, né? O fortalecimento da reforma agrária. E tem uma peculiaridade, sabe, Otacílio? Na supervisão ocupacional, e eu acho que por conta desse sucateamento, né, eu acho que o INCRA ele passou por um processo muito difícil na identificação dos lotes. Hoje, assim, eu posso dizer que tem muitas pessoas, terceiros que não são públicos da reforma agrária aqui no município de Paracatu. Então, o desafio aqui é grande, e o INCRA vai fazer todo o trabalho com muito compromisso, né, identificando quem tem um perfil, quem é, de fato, agricultor da reforma agrária, porque o INCRA é voltado para isso, é para quem não tem condição de estar na terra. Não dá para a gente fazer vista grossa e trabalhar fortalecendo quem tem condição de comprar sua própria terra. Então, esse é o nosso trabalho focado no fortalecimento do agricultor e da agricultora familiar. Cláudia, nesses processos de vistoria aqui que vocês estão fazendo no município, com certeza estão identificando situações atípicas, né? Gente que não enquadra, que não é cliente da reforma agrária. E aqui em Paracatu nós temos uma realidade uma realidade importante, mas complicada. Nós somos a capital hoje nacional da produção de feijão, tem a maior área irrigada da América Latina. O agronegócio aqui é muito forte e os assentamentos estão nessa ilha, cercado por todos os lados pelo processo do agronegócio. E é natural as investidas para aquisição de lote de pessoas que não enquadram no público da reforma agrária. Em identificando essa situação, qual que vai ser o procedimento da superintendência? Vai fazer a retomada? Qual que é o caminho desse processo? Então, Tacílio, é importante a sua pergunta, né? E a partir desse trabalho realizado pelo INCRA, que é a supervisão ocupacional, nós já identificamos, inclusive, ocupantes irregulares que não têm o perfil da reforma agrária. Esses ocupantes irregulares eles serão notificados pelo INCRA, né, a comparecer até o INCRA, fazer o requerimento para justificar, para informar sobre a sua condição, e será analisado pela equipe técnica do INCRA. Obviamente que quem tem perfil, né, o INCRA vai regularizar. Agora, quem comprou esse lote, adquiriu esse lote, né, ele vai ser notificado e o INCRA vai ser reentregado na posse, e esse lote vai voltar para a reforma agrária. Então,
é muito importante destacar, né, existe de fato uma lei que regulariza os ocupantes irregulares, né, a partir de 1 ano e 1 dia, mas não é qualquer ocupante irregular. Né, o ocupante irregular ele tem que ter o perfil da reforma agrária e aí, constatando que ele está ocupando essa parcela, que ele adquiriu essa parcela e tem 1 ano e 1 dia, ele vai poder ser regularizado, contando que tenha o perfil da reforma agrária. Não tendo o perfil da reforma agrária, todo o rito processual para que o INCRA tome posse dessa parcela e devolva ela para o cliente da reforma agrária, que são os trabalhadores e trabalhadoras rurais que não têm condições de participar da reforma agrária, então vou poder participar por meio dessa retomada, né, desses lotes que estão sendo explorados por terceiros que não têm o perfil. Assim, você volta aí, só porque para eu não perder aqui o fio da meada, vale ressaltar que esses terrenos, eles são públicos. Exatamente. Eles são públicos, são terrenos adquiridos com dinheiro público. Né? Então, não sei se o INCRA, com o próprio governo federal, vai ter fôlego para passar um pente fino nessa história. Porque se o INCRA, juntamente com o governo federal, passarem um pente fino nisso, vai sobrar muita terra para quem precisa. Entendeu? Eu acho que nem vai precisar de mais desapropriar mais terras, como o governo tem feito. E eu quero saber de você o seguinte: qual a previsão concreta de que alguma coisa vai ser resolvida? Tem essa previsão? Então, eu acho que, voltando um pouco também nessa questão da notificação do beneficiário, acho que é importante esclarecer, aproveitar a oportunidade de esclarecer. Infelizmente, na gestão passada, houve um movimento muito forte de que, e aí não é o caso aqui, mas é aproveitar e destacar, né, de que por conta da lei de 1 ano e 1 dia, ficando na terra, você consegue o CCU, depois você consegue o título e você pode vender a terra, que a terra é sua. Então, assim, aqui no município de Paracatu, a gente não tem ainda assentamentos titulados. Então, a gente está trabalhando nessa expectativa de titular os assentamentos. Ocorre que, mesmo o assentado estando titulado, ele não é ainda o dono da terra. Ele só consegue ser o dono da terra depois de 10 anos, acessou o título depois de 10 anos, quando ocorre a baixa das cláusulas resolutivas. Aí ele é proprietário, aí ele pode. Então, aqui está longe disso. Então, todo esse trabalho que a gente está fazendo, realizando da supervisão ocupacional, desde o princípio que notificamos o ocupante irregular, né? E aí ele tem um prazo para poder fazer a defesa. Então, feita a defesa, o INCRA vai avaliar, né, essa defesa, se é possível acatar. E aí, não havendo possibilidade, constatando que esse ocupante irregular ele não tem um perfil, né, ele vai ser notificado para sair da parcela. Ele não saindo, a gente vai entrar com uma ação de reintegração de posse. Então, esse é o caminho, esse é o rito, lógico, né, que todos eles terão o direito da ampla defesa, do contraditório, né, mas o INCRA vai atuar firmemente, porque é isso, né? A reforma agrária ela foi extinta no governo passado, aliás, a obtenção foi extinta e foi criado agora, recriado neste governo, e aí não faz sentido a gente ter que ficar, né, buscando. A superintendência tem vários acampados hoje cadastrados na plataforma de governança territorial, reivindicando. Aqui no município de Paracatu, nós temos 3 acampamentos, todos os acampados e acampadas reivindicando participarem da reforma agrária, identificados já pelo INCRA, pela superintendência do INCRA do Distrito Federal em torno, e a gente ter aqui no município, dentre os 12 assentamentos, né, da região, ocupantes irregulares com poder aquisitivo que pode comprar sua propriedade. Então, não faz sentido isso. Agora, Cláudia, eu tenho que aproveitar sua estada conosco aqui. Eu não sou assentado, né, mas eu tenho contato com inúmeros assentados aqui no nosso município. É pessoal amigo de muitos anos, que a gente já fez um trabalho com eles de proteção de nascente, vereda, um monte de coisa, né? E dentro dessas questões ligadas aos assentados, eu tenho observado muito o pessoal que tem a terra e aluga. O cara vai lá, derruba tudo e começa a plantar soja, milho, etc.,
e o assentado não mais está na sua terra. Existe algum mecanismo para que esse assentado também seja obrigado a devolver essa terra? Outra questão, aqui em Paracatu, já existe algum assentado com documento definitivo da terra? Então, aqui em Paracatu, todas essas famílias, eles têm o contrato de concessão de uso, ou seja, é o título provisório. No momento, ainda a gente não tem assentamentos titulados, né, como eu disse anteriormente. Então, essa questão da parceria, né, que a gente percebeu que tem muito forte aqui também, esse é o motivo, inclusive, para cancelar o CCU do beneficiário. Então, não pode, de forma alguma, o trabalhador, o agricultor familiar, arrendar suas terras. Então, na supervisão ocupacional, identificando isso, ele vai ser notificado para esclarecer esse processo. Então, essa é uma das questões também que a gente pode cancelar o contrato de concessão de uso. E aí, é compreensível ou não, mas assim, o que nós percebemos é que existia esse assentamento, ele estava um pouco alijado das políticas públicas, né? Então, quando o governo Lula assumiu, nós assumindo esse processo aqui no território, por meio, inclusive, desse mutirão da documentação da trabalhadora rural, vários agricultores familiares fizeram seu CAF, vão acessar os projetos do governo federal, né? O semiário no valor de 16 mil, o Fomento Mulher no valor de 8 mil, o Fomentão no valor de 16 mil, mais o Fomento Jovem, que foi uma modalidade criada neste governo por meio do movimento, né, Contagiana, a Marcha das Margaridas, que teve uma preocupação com a sucessão rural. Então, a partir dessa pauta dos movimentos sociais, foi criado o Pronaf Jovem. Então, hoje, o agricultor familiar ele pode acessar, né, esses créditos para poder potencializar suas parcelas. E, para além disso, o Pronaf, que eles já acessaram, também foi criado neste governo a segunda operação do Pronaf-A. Então, eles têm vários mecanismos para poder se fortalecer e não ter que, né, arrendar suas terras para terceiro e acabar correndo o risco de perder a sua propriedade. Então, nós estamos trabalhando e, possivelmente, no mês de janeiro do próximo ano, vários agricultores aqui vão poder acessar essas políticas públicas do governo federal. Então, isso é um mecanismo também, né, que acaba potencializando e ajudando para que o agricultor não possa terceirizar o serviço, não possa praticar, né, arrendamento e correndo o risco de perder as suas parcelas. Você que chegou agora aí, que ligou o seu rádio, nós estamos aqui conversando com a superintendente do INCRA, da SR28, a Cláudia Farinha, que está nessa semana aqui anterior, no mutirão de documentação da mulher trabalhadora rural dos assentamentos de reforma agrária. E está falando aqui exatamente sobre os processos, os procedimentos que a superintendência está tomando aqui, no sentido de regularizar os lotes de quem está ocupando a terra e também as possibilidades de retomada de lotes que estão aí de maneira irregular, indevida, né, nos projetos de assentamentos. Cláudia, você destacou aqui um ponto que eu considero importante, porque a gente que lida nos assentamentos, o sonho de muita gente é o título definitivo. E você deu um destaque aqui importante, que muita gente não sabe disso. O título definitivo, mesmo você tendo ele em mão, você ainda leva um tempo para que a terra seja sua, né? Considerando todo esse aspecto que o Tonhão falou aqui agora há pouco, que é terra pública, dinheiro do governo federal, a terra é do governo federal. É nossa. É nossa, né? Do dinheiro de todos nós. Então não pode simplesmente pegar um benefício desse e vender, né, para se beneficiar disso. Então, o título definitivo, mesmo quando ele vai acessar o título, ele ainda tem cláusulas que obrigam ele a continuar na terra por algum tempo, é isso? Exatamente. Então, não basta pegar o título. E eu falo isso com muita firmeza. Como eu disse, a gente, né, atua no Distrito Federal, Goiás e no Noroeste Mineiro. A gente enfrentou muitos conflitos agrários aqui no Noroeste Mineiro, muito. E também no Goiás, mas muito forte aqui em Minas Gerais, né, aqui no Noroeste, no Norte, que são agricultores que pegaram o título porque teve uma forma, eu diria que eleitoreira, sabe, na gestão passada, dizer assim, ó, pegou seu título, você pode vender que você é o dono da propriedade. E aí, né, os trabalhadores, compreendendo que aquele título já era pronto, era tua propriedade, acabava vendendo. Cláudio, dá licença, você está falando isso aí, só aproveitando sua deixa,
Os assentados sabem disso? Eles têm conhecimento disso? Porque o INCRA atua em cima de uma legislação. Exatamente. Né? Agora, é o que eu pergunto para você. O assentado, ele sabe disso? Olha, se for fazer uma avaliação de todo esse processo, desse período que eu estou na superintendência, eu acredito que houve uma forma de, sabe, assim, eles... Eu não sei se... Negligenciaram essas informações, assim, porque assim, ó, o que acontece? Eu não acredito que o beneficiário, sabendo que, pegando o título, ele não tem a propriedade plena, ele ia vender suas terras. Eu não acredito nisso. Então, houve um movimento para acabar com a reforma agrária. E esse movimento era, ó, pegou o título, você pode vender. Né? Houve um movimento forte para acabar com o INCRA. Então, muitos dos beneficiários, infelizmente, né, hoje a gente está tendo, para além de trabalhar com firmeza a titulação, porque a maioria dos títulos também, a gente teve problema, eu enfrento o problema de ter que ir no cartório recolher o título, porque ele foi feito de forma irregular, lamentavelmente. Então, é um direito, e muitos trabalhadores que acessaram o título não tiveram ainda seu título registrado no cartório. Né? Então, isso é um problema que a gente enfrenta. Às vezes, a gente tem que ir no município, buscar o título, fazer os ajustes, como a gente tem em alguns municípios que a gente está fazendo esse ajuste para levar novamente o cartório para poder registrar. E para além disso, precisa quebrar as cláusulas resolutivas. Senão acontece todo esse rito, e aí tem as condicionantes. Né? O período de 10 anos, quebrou a cláusula resolutiva. Depois disso, não. Aí ele torna-se proprietário, aí ele pode vender as suas terras. Só o título por si só não dá o direito de vender a terra, ainda pertence ao INCRA. Eu sou de cooperativa, sou assentado, e uma das questões que a gente trabalha exatamente é que o agricultor não precisa de vender sua terra. Ele tem a ela como instrumento de desenvolvimento, né, das suas atividades, também para a gente pensar aí na sucessão familiar. Senão, o povo fala que de 50 em 50 anos tem que ter reforma agrária, porque as terras acabam voltando para o mesmo dono, né? Então, se a gente for pensar nessa perspectiva, daqui a pouco, o Nova Lagoa Rica, que tem 111 famílias, daqui a pouco vai ser de um único proprietário novamente. Então, isso é impensável, né? A gente trabalhar nessa perspectiva. Então, temos que pensar políticas que vai estruturar os assentamentos, que vai dar conta de fazer essa função de garantir que as pessoas continuem na terra, né? A gente sabe, Cláudio, que no caso da superintendência, Minas Gerais, que ainda já era longe, né, a ausência do INCRA nos assentamentos é uma constante. Você trabalha hoje em 3 estados, né, a superintendência sua tem 3 estados, mais de 260 municípios. Tem algum mecanismo, o INCRA está pensando em algum mecanismo, considerando que o INCRA é o tutor dos assentamentos, algum tipo de parceria, de apoio que vai desenvolver atividades locais em parceria com o INCRA, para ter essa presença do INCRA mais constante no município? Então, o que acontece? Depois de 10 anos, né, do INCRA, dos concursos públicos, teve agora, recentemente, o CNU, que possibilitou o INCRA da SRDF receber 25 servidores. Mas ainda assim não é suficiente para a gente realizar o trabalho, né, nesse território tão grande que é a nossa base aqui da Superintendência do Distrito Federal em torno. Então, o INCRA, qual é o instrumento, o mecanismo para a gente realizar a parceria, que é o Terra Cidadã. Né, é uma possibilidade, e aí aqui a gente vai tem uma ACT, uma parceria com os sindicatos trabalhadores rurais, que aí possibilita também o sindicato atuar em conjunto com o INCRA para a gente realizar os trabalhos aqui no território. Então, muito importante essa parceria aqui com a FETAENG, com os sindicatos trabalhadores rurais aqui de Paracatu, né, que vai possibilitar esse trabalho nos assentamentos para que a gente para que o INCRA possa estar mais presente. Então, essa parceria ela é necessária, né, que é a partir do diagnóstico, do conhecimento dos representantes dos trabalhadores no território, que a gente consegue identificar, né, as dificuldades, as problemáticas, e a gente consegue atuar aqui com muita precisão. Então, hoje, a gente conta com esse programa Terra Cidadã, né, e a partir desse programa, a gente tem realizado as parcerias com os movimentos sociais, né, com a prefeitura, e aí aqui a gente tem essa possibilidade de a gente realizar essa parceria para a gente atuar de forma mais concreta e estar mais presente aqui no território. Cláudio, é o seguinte, eu tenho uma ideia da reforma agrária um pouco diferente.
Eu acho que a reforma agrária ela está desvirtuada desde o início dos tempos. Por exemplo, o governo libera... Bom, pode ser que eu esteja equivocada. O governo libera um pedaço de terra para um cidadão que a aptidão dele é criar galinha. Aí libera para o camarada um terreno de 40 hectares. Você sabe que não precisa disso, né? Então, pelo meu entendimento, a reforma agrária, a primeira coisa que tinha que fazer era cadastrar a galera em cima da aptidão de cada um. Você cria gado, porco, galinha, planta mandioca, planta milho, etc, etc, etc. Aí, o que eu acho que tinha que ser feito? Pega-se o terreno, a fazenda de tantos hectares, para dividir para essa turma. Nessa fazenda, tinha que colar essa aptidão da turma nesse terreno, entendeu? Falei assim, essa área aqui dessa fazenda ela é melhor para mandioca, essa é melhor para milho, essa é melhor para criar porco. E aí, dividir a área conforme a aptidão da área e conforme a aptidão do cidadão. Aí entregava para ele aquilo ali com toda a infraestrutura. Casa, um recurso para ele começar a vida dele, né? Porque do jeito que eu estou vendo, isso aí nós estamos num conflito sem precedentes. Por isso que eu estou falando com vocês. Será que algum dia nós vamos resolver isso? E outra coisa, o governo, existe possibilidade de governo dar realmente o apoio necessário para esses assentados que eles precisam, porque eu tenho visto o povo reclamando e dificuldade demais, né? Uma outra questão que eu queria colocar para você, que é o seguinte, aqui em Paracatu e na nossa região, como está o apoio do poder público municipal para esse trabalho que vocês estão fazendo? Porque o gestor do município é o poder público municipal, né? Como é que isso está se dando aqui? Tem alguma conversa? Tem algum apoio? Como é que é isso? Olha só, é interessante quando você fala dessa questão da capacidade, né? Isso desde o início, o INCRA adquire a terra. A partir dessa aquisição, é feito toda uma avaliação agronômica, os estudos para ver a capacidade, né, o ECGR. E aí, o que acontece? A partir dessa sua reflexão, o INCRA hoje, nós da superintendência, a gente tem feito eu diria que assim, a gente tem repensado a reforma agrária, inclusive o tamanho das propriedades, qual é o perfil do público, porque para você se manter na terra, você tem que ter assistência técnica, né? Você tem que ter o apoio necessário, técnicos, né? recurso, o recurso, crédito, e aptidão, então, né? E aptidão. Então, hoje, eu vou te dar um exemplo, na superintendência, a gente tem um assentamento que a gente está criando aqui em Brasilândia, que é não sei se vocês ouviram falar, a Codevasf. A gente está próximo de criar. Então, assim, essa questão da divisão do tamanho da parcela, ela precisa ser vista. E nós estamos revendo. Porque em Brasília, inclusive, a gente tem assentamento, lote da reforma agrária, com 15 hectares. As pessoas, às vezes, não conseguem nem explorar... Nem cercar o lote. Nem cercar o lote. Então, isso dá margem, né, para grilagem, dá margem para a pobreza mesmo. Então, assim, a gente tem tido esse olhar na superintendência, esse debate, né, para a gente rever essa questão do tamanho da parcela. E aí e para que também esses trabalhadores e essas trabalhadoras possam acessar as políticas públicas, o apoio inicial, né, todos os créditos produtivos, o crédito habitacional, né, que voltou também, que era uma política que estava aí, né, esquecida, voltou, inclusive habitação rural, inclusive aqui no município de Paracatu, né, tem várias entidades organizadoras credencial da UINCRA pronta para poder ir até o assentamento, para poder fazer qualificar a demanda para a gente poder pagar. Inclusive, todos os créditos que foram feitos aqui no Mutirão, no próximo ano, a gente pretende pagar todos esses créditos, né? Eu acho que é uma forma da gente também fortalecê-lo. E em relação ao apoio, né? E aí um fato... A gente chegou agora, assim, eu diria que a gente está no processo de transição ainda. A gente teve uma conversa com a prefeitura, inclusive daqui a pouco a gente tem uma reunião às 15 horas para conversar sobre esse trabalho mesmo, como vai se dar, porque antes tinha um ACT com a prefeitura e a superintendência de BH.
Em relação essas parcerias é muito importante, né, para a infraestrutura dos assentamentos. Então, as prefeituras ela têm um potencial, ela tem um papel fundamental. E a gente vê as estradas, os acessos aos assentamentos. Precisa do apoio das prefeituras para que eles possam fazer um convênio com o INCRA, né, enfim. Mas, para além dessa questão estrutural, aqui existia uma CT, né, com a Prefeitura e BH, e a gente vai estar conversando com a Prefeitura. Acho que é muito importante, né, o governo federal está com esse trabalho alinhado com o Poder Municipal, mas a gente não tem, teve algumas conversas e a gente está caminhando para discutir, para verificar qual que é o papel do INCRA. Não dá para confundir. O INCRA tem seu papel, o poder público tem o seu, os movimentos sociais têm o seu. Acho que a gente precisa ter esse zelo, esse compromisso, porque quem tem que ser beneficiado são os trabalhadores, mas com muito compromisso e muito zelo. E aqui no município de Paracatu, ele é atípico, como eu disse, né, bem complicado, então a gente precisa... o INCRA precisa estar mais presente na vida dos trabalhadores. Então, a ideia, e hoje nós não vamos, de forma alguma, terceirizar o serviço do INCRA. O INCRA vai estar aqui com as parcerias necessárias, mas atuando junto, né? O INCRA junto, presente na vida do agricultor e da agricultura familiar. Cláudio, é o seguinte, existe possibilidade de algum dia o governo, independente de qualquer governo, pela sua experiência, desenvolver um projeto, por exemplo, o governo federal tem ideia de ter um projeto de produção de mel. Porque mel para mandar para o exterior, para merenda escolar, para preservar a natureza, os seres da natureza, as espécies da flora, etc, etc. Suponhamos que o governo tenha esse projeto em mente e localiza uma fazenda que tem muita água e tem muita vegetação. E transforma aquilo ali numa área extrativista com produção de mel e de própolis, etc, 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 e faz a seleção de uma turma de assentado para que eles abracem esse projeto e trabalhem. Não precisa nem de ser uma cooperativa, mas cada um tem ali 5 hectares, porque tem muita água, tem vereda, tem nascente d'água, tem muita floresta, tem muitas espécies. Um projeto de assentamento dirigido, vamos dizer assim, né? Como no Jaíba. Né? Transformar um projeto numa área assentada extrativista. Sabe? Você vê possibilidade disso algum dia? Tem possibilidade. Olha, assim, depois que foi criado o programa Terra da Gente, a gente tem várias modalidades de aquisição, né? Hoje, a facilidade, eu diria a facilidade que tem para você adquirir terra para reforma agrária por meio do decreto 433, que é o proprietário chega, oferta a sua área para o INCRA. Então, aquela visão, né, de que os sem terra, eles tomam a terra. Quer penalizar o fazendeiro desapropriando a sua terra. Desapropria, o fazendeiro não recebe nada, isso é falácia, não existe isso, ele é indenizado, né? Mas hoje também tem essa possibilidade do próprio proprietário procurar o INCRA e ofertar. E aí, para que a gente chegue num projeto como esse, é possível dialogar com as famílias, um grupo de família. Olha, a gente quer implementar nesse assentamento um assentamento diferenciado, né? E aí também depende das características do PA, do imóvel, da área, né? É possível, sim. Da região, né? Da região. Cláudio, eu queria conversar aqui sobre um outro assunto. Assim, vocês, hoje, a superintendência do INCRA, ela, além da reforma agrária, do público, dos assentados, dos acampados, ela também tem uma relação, uma obrigatoriedade com as comunidades tradicionais e quilombolas. E aqui em Paracatu, nós temos pelo menos 4 comunidades quilombolas já reconhecidas, né? Uma urbana, mas pelo menos 2 delas estão na área rural. Qual que é a ação, a possibilidade, o que você poderia dizer para esse público que com certeza nos ouve, nos assiste, que o INCRA pode direcionar ações para essas comunidades aqui de Paracatu?
Olha, muito importante. E, assim, quando fala, né, dos quilombolas, me dá assim, um quentinho no coração. Foi um público muito alijado das políticas públicas no governo passado, né, tanto que a divisão quilombola do INCRA foi extinta também, da mesma forma como a obtenção. Né, eram públicos que, enfim, retomamos. E aí, hoje, a gente tem políticas concretas para o público da quilombola. Né? Eles estão participando das políticas públicas da reforma agrária. Eu vou dar o exemplo do território Calunga, né? E daqui a pouco eu foco aqui, mas eu dar um exemplo. As primeiras casas do INCRA, nessa gestão, foram ofertadas para o território Calungas. Foram 200 casas, e nós estamos entregando mais 200 casas para o território. É a primeira vez que o território Calunga, no município de Cavalcante, estão acessando o crédito habitacional do INCRA. Ou seja, e para além disso, várias famílias foram cadastradas pelo INCRA para receber as políticas públicas, os créditos, né? Os benefícios dos créditos. Então, da mesma forma, eu quero fazer uma agenda aqui voltada somente para esse público. Sabe, Otacílio? Preciso, ano que vem, vou me programar para a gente fazer um grande encontro, talvez uma mesa quilombola, para chamar essas comunidades, para a gente dialogar com elas, para a gente identificar, recadastrar todas essas famílias, para que essas famílias possam acessar essas políticas públicas do governo federal. Então, é necessário, eu não tive ainda um contato né, com eles, devido o INCRA... recentemente que o sistema do INCRA voltou a funcionar, não estava funcionando ainda, estava no momento de transição. Estão sobrecarregados ainda, né, sobrecarregados, mas aí a gente organizando, depois dessa vistoria ocupacional, dessa supervisão, dessa atuação do INCRA aqui, nós vamos focar também nesse público, né, quilombola, que é muito importante, e esse é o papel do INCRA, né? Para além da reforma agrária, é a regularização fundiária. Então, eu quero fazer esse compromisso aqui também com esse público que precisa e necessita, né, participar efetivamente das políticas públicas do governo federal. Amiga, é o seguinte, os problemas... São muitos. São muitos, mas com sabedoria, eu acho que e paciência, né, a gente tem chance de resolver. Mas eu vou te dar mais uma questão aqui para ver o que você tem para contar para a gente. Como que está a questão ambiental e hídrica nos assentamentos aqui da nossa região? Você tem notícia disso? Se está tudo beleza, se tem licenciamento ambiental, se tem CAR, se não tem multa, se tem multa, você tem noção disso? Essa é uma pauta bem complexa, né? Muito complexa, sobretudo aqui no Noroeste Mineiro. Acho que a parte da superintendência que é mais complexa ainda. Então, a gente precisa atuar com mais firmeza. O setor de meio ambiente do INCRA ele ainda está muito fragilizado, né? Nós temos apenas 2 servidores que cuidam dessa pauta. E, para além disso, os órgãos ambientais, eu acho que a gente precisa ter mais estreitar mais os laços. Né? Como disse, o INCRA ele não tem pernas para poder estar atuando diretamente como necessário. Então, é uma situação delicada. A questão hídrica é outra, então falta recurso ainda. Infelizmente, a gente conta muito com o apoio dos nossos parlamentares, os parlamentares, né, que têm compromisso com a reforma agrária. Assim que eu assumi o INCRA, eu promovi um café da manhã, né, com os parlamentares que abraçaram a pauta da reforma agrária. E é exatamente para isso, né, para que a gente possa levar água, que a gente possa colocar recurso para essas famílias que estão alijadas, que não têm condições de perfurar o poço, apesar que a gente tem um semiárido, né, que está chegando aqui também, eles possam ter acesso a esses benefícios. Então, é uma situação delicada, a gente precisa promover um grande debate, né, com os órgãos, porque tem muito também... E aqui no Paracatu não tem muito essa dimensão, porque a gente ainda está chegando. Então, eu não tenho ainda o diagnóstico de como está a situação de cada assentamento. Né? Então, possivelmente, quando a gente concluir esse trabalho, a gente vai compreender qual que é o desafio aqui, que está posto para a gente atuar firmemente. Cláudia, para você, nós já estamos terminando o nosso tempo. Passou quase 1 hora, hein? Então, para você e para o Otacílio, em cima dessa questão ambiental, existe, Otacílio, dentro dos sindicatos, uma estrutura de apoio aos assentados com relação à questão ambiental, e dentro do INCRA também existe esse apoio que pode ser levado via sindicato para os assentados? Eu acho que o trabalho que a gente está fazendo hoje é de buscar parcerias com assistência técnica, né?
O próprio governo federal, o MDA, está lançando, né, o Programa aí nacional de assistência técnica. Tinha até feito um convênio aí com o público aí do Senar para direcionar a assistência técnica, que foi suspenso, mas eu sei que está sendo trabalhado uma política nacional de assistência técnica para a agricultura familiar. Da parte dos movimentos, nós estamos cobrando, à medida do possível, nós estamos organizando aí as parcerias com empresas locais para buscar o licenciamento ambiental, né? Nós estamos, inclusive, agora conversando com o INCRA para fazer o georreferenciamento dos assentamentos, que ainda falta o georreferenciamento, alguns assentamentos não estão, e esse processo estava em andamento no passado com a Prefeitura e o INCRA de Belo Horizonte, e vai ser retomada essa conversa agora, né, Cláudia? Então, assim, nós estamos caminhando para isso. Mas ainda está muito longe do ideal, né? Eu acho que essa vinda da superintendência para Minas, da superintendência do entorno, a gente tem uma expectativa muito grande que a gente consiga, inclusive, diminuir essa distância, né, das ações mais voltadas para a organização da produção, para a regularização ambiental e também para o uso de água, né? Os assentamentos nossos, que a maioria deles está numa bacia, que é a bacia de São Pedro, que é uma bacia de conflito pelo uso da água, né? A demanda hídrica de uso de água é maior do que a quantidade de água que tem na bacia. Então, nós estamos trabalhando isso e tentando organizar aí internamente com a parceria do INCRA para a gente melhorar esse espaço, né, Cláudia? Exatamente. Recentemente, nós fizemos um grande evento, né, um seminário. Na verdade, vai ser o seminário agora no próximo ano. Na verdade, a gente fez uma oficina com a ANATE, né, pensando um pouco dessa questão da infraestrutura, da assistência técnica dos assentamentos. E a ideia é a gente fortalecer, ampliar esse debate e trazer, né, para essas regiões que não foram ainda assistidas, né, pela ANATE, para a gente discutir exatamente assistência técnica. Eu acho que veio todo esse processo, ela perpassa, né, pela uma boa assistência técnica. Se não tem, e a gente sabe que no território, no município, a gente conta com a EMATE, mas ainda, né, limitado o trabalho. Então, o MDA tem evitado esforços, né, para a gente ampliar os nossos serviços e atender o máximo os agricultores e as agricultoras que almejam, né, que querem ter dignidade, né? Acho que é um pouco disso. Ô, Cláudia, a gente agradece muito a sua estada aqui, esclarecer bastante esse processo dos assentamentos aqui em Paracatu. Vai voltar outras vezes, com certeza, porque ano que vem tem muito que nós fazermos ainda, né? Então, deixa o espaço aí para a sua mensagem final. Tarcílio, já queria, antes de você despedir da turma aqui, eu quero dizer para você o seguinte: o nosso espaço, o nosso programa, a gente toca ele aqui, o Tarcílio, dentro da formação dele. Eu sou biólogo, não sou jornalista, não sou publicitário, então o nosso negócio mais é a cara do povo, sabe? É levar as ideias da população. É isso aí, pessoal. Nós estamos finalizando, como o Tarcílio solicitou para a Cláudia fazer as considerações finais. Nós entrevistamos aqui a Cláudia Farinha, que é superintendente do INCRA, do Distrito Federal e do entorno. Então, é uma autoridade da reforma agrária. Da reforma agrária. E eu espero que a gente tenha outros momentos para levar mais informações para o pessoal. Espero que, principalmente o pessoal da reforma agrária e também os quilombolas, como o Tarcílio disse, possam se avançar nessas discussões e construir conjuntamente uma outra realidade, porque a situação, o povo fala que sapo de fora não ronca, mas ele muitas vezes vê o que está acontecendo, né? Então, eu vejo com muita preocupação e espero que, através da inteligência do cidadão, ele possa mudar isso e diminuir os conflitos e todos trabalharem em harmonia, porque, afinal de contas, estão ganhando um presente do povo, porque é um terreno da sociedade, né? Então, isso tem que ser cuidado com muito carinho, com muita responsabilidade. Beleza, Cláudia? Beleza. Eu gostaria de agradecer o programa Pimenta Malagueta e queria dirigir a todos os assentados e assentadas da reforma agrária
a comunidade tradicional, que é a comunidade quilombola, dizer que nós estamos num processo ainda de reconstrução das políticas públicas. E dizer para vocês que o governo Lula, que o governo federal tem compromisso e que nós estaremos junto com vocês, realizando todo o trabalho necessário. E o trabalho que foi feito aqui na região, né, nos assentamentos, e tão logo nos territórios quilombola, quem tem direito, quem preza pela reforma agrária, né, serão beneficiados por esse programa tão importante que traz dignidade para todas as trabalhadoras e trabalhadores. Então, conte com o INCRA, muito obrigado, e é dizer mesmo desse compromisso, né, do governo Lula para com os trabalhadores e as trabalhadoras rurais. Muito obrigada, Tarsila, muito obrigada, Tonhão, e espero voltar aqui da próxima vez para falar sobre os quilombolas aqui do território, especificamente. É isso aí, gente. Encerramos aqui, então, por hoje o nosso programa. Tenham todos um bom dia e fiquem com Deus. Até o próximo.